A escolha dos alimentos ajuda a ter mais foco nos estudos e no trabalho. A comida à mesa, principalmente na primeira refeição do dia, pode nos deixar mais inteligentes. Aí você está perguntando assim, como assim, Mônica? Eu vou conversar agora com o médico psiquiatra Luiz Carlos de Oliveira Júnior, que está fazendo um doutorado nessa área. E a gente também está com a nutricionista Lises Vilar, daqui a pouquinho você vai conhecer, tá? Luiz, bom dia, obrigado por ter vindo. Mônica. Né? Nas nossas prosas, ele me disse o seguinte, que o que a gente tem no café da manhã pode ajudar o nosso cérebro e tem até um estudo japonês que mostra isso. Sim, Mônica. Se você pensar que o cérebro, ele pesa só 2% do seu corpo. Só que ele gasta 1/4 da glicose que você consome, 1/4 do oxigênio que você respira. Então, ele gasta muita energia para poder fazer o comportamento, para você poder aprender. E quando a gente pensa em crianças, por exemplo, que tem uma demanda de energia muito maior, é muito mais energia e com certeza, então, o que eu como influencia essa atividade completamente, né? Então, os estudos mostram, quando a gente vai falar do café da manhã, né, a primeira refeição, há vários anos tem se mostrado que quando as crianças e os adolescentes que tomam café da manhã regularmente, elas têm menos chance de se tornarem obesas no futuro. Elas têm melhores hábitos de vida no geral, elas vão melhor na escola, elas fumam menos, bebem menos álcool, se envolvem menos com problemas de comportamento. Daí se decidiu estudar qual que é o efeito, né? Já que o cérebro gasta tanta energia, o que acontece quando eu como determinado alimento, o que muda na dieta no meu cérebro, né? Então, no café da manhã, por exemplo, a gente pode dividir as refeições de acordo com a capacidade que elas têm de aumentar a glicose no sangue. Que é o açúcar. Isso, a gente chama isso de índice glicêmico. E quanto aumenta? É chamado de carga glicêmica, né? Então, vamos dar um exemplo. Açúcar refinado, né, tem um índice glicêmico muito alto, ele aumenta muito a glicose. Enquanto que, quanto mais integral o alimento, ele vai ter um índice glicêmico mais baixo. Isso é importante porque a glicose é o alimento do cérebro. Sem ela, ele não funciona. E quando você vai estudar, você gasta muita glicose. Então, a gente procurou entender, através da pesquisa científica, o que acontece com o aprendizado quando eu dou índice glicêmico alto, índice glicêmico baixo, carga glicêmica alta, carga glicêmica baixa. Em resumo, quando eu como açúcares refinados e quando eu como carboidratos integrais. Então, o que as pesquisas dizem, né? Que quando você dá muita glicose para o cérebro, índice glicêmico alto, que é o açúcar branco, os açúcares mais refinados, o carboidrato branco, o pão francês, branco, isso, né? O que vai acontecer? Você vai ter uma memória de curta duração, aquela memória mais curtinha, melhor, e você vai ficar mais ligado. Mas isso prejudica o aprendizado a longo prazo. Então, quando você tem uma alimentação com grãos integrais, ou o geral da sua alimentação tem índice glicêmico baixo, carga glicêmica alta, então quer dizer, sobe pouco a insulina e tem bastante carboidrato para durar muito tempo, né, sem ser muito, você aprende mais, você aumenta o QI, e isso é importante em crianças, o QI é mais alto. Inteligência? A inteligência geral e principalmente a verbal. Né? Então, aprende-se mais matemática, melhora-se mais o humor. Agora, isso vai muito além de só aprender. Os alimentos, eles não são só energia, eles são também o que compõe o nosso corpo. Então, o que você come se incorpora à estrutura de quem você é. Um estudo japonês muito interessante demonstrou isso. Então, para as nossas crianças, olha o peso que isso tem. Eles pegaram crianças japonesas e compararam aquelas que faziam a dieta tradicional japonesa. Comiam arroz no café da manhã. Eles comem muito, né? Isso, o arroz é o carboidrato preferido. E as crianças que comiam pão, que é a nossa dieta ocidental, vamos dizer, lá, né? O que eles perceberam? As crianças que comiam arroz tinham mais substância cinzenta, que é onde tem o corpo dos neurônios.
E as crianças que comiam pão tinham mais substância branca. O cérebro delas era diferente. Nossa. Regiões do cérebro tinham tamanhos diferentes. Agora, o que chega no final e que importa é que as crianças que faziam esse consumo de arroz, comparada com o pão, tinham o QI mais alto. Elas eram mais inteligentes nos índices globais. Olha o quanto isso pesa. O quanto isso é significativo. Sim. Então, não é? Se nós estamos pensando, agora as crianças estão voltando para a escola, né? O que elas vão comer horas antes de ir para a escola afeta o aprendizado delas lá na escola. E isso para uma vida inteira. Inteira, porque muda o jeito que o cérebro dela está feito. O tipo de gordura que ela consome. Então, o cérebro, ele necessita muito daqueles famosos ômega 3. Então, se você tem dificuldade na dieta de fornecer e o corpo não produz isso, né? A gente chama de ácidos graxos essenciais, o corpo não produz. Então, a gente tem que ingerir. Se você não fornece isso através do alimento, como é que você constrói um cérebro bom? Então, a gente já sabe que, além de dar do risco de não aprender bem, tem o risco de doenças mentais, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar e por aí vai. Se você não tem para essa criança a quantidade de ferro adequada na dieta, como que ela vai produzir energia para manter o cérebro funcionando? Ela não vai aprender direito. Para estudar, para fazer atividade física na escola, para criar. Tudo, para ser criativa, para fazer o que uma criança tem que fazer. Então, o tipo de alimento que você dá para o seu filho, para o seu neto, influencia como ele vai aprender, influencia as habilidades, influencia o humor dele. Se ele vai ficar irritado na escola, se vai ficar de bom humor, se ele vai ter a sensação de confiança. Porque traz isso também. Modifica completamente o humor. Os estudos mostram que existe a influência do alimento sobre o estado emocional. Né? Então, muda muito. Luiz, a gente está falando das crianças e principalmente das crianças, né? Das mães e dos pais se preocuparem agora com essa questão do café da manhã. Mas isso pode se aplicar nos adultos também? Se eu mudo o meu café da manhã com tudo isso que você falou, e daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Liz? Sim, muda. Vamos pegar um exemplo extremo. Vamos chegar lá assim no idoso, né? Esse tal do índice glicêmico alto, que é o tal do comer açúcar e subir muito rápido a glicemia, ou a glicose no sangue. A consequência disso é que você também vai liberar a insulina, que é o hormônio que é responsável por pegar essa glicose e botar dentro da célula. Ela sobe também muito rápido quando eu como o açúcar refinado. Então, é uma coisa que vai junto, vai subir a glicemia, o açúcar no sangue, vai subir a insulina. A insulina, ela tem um papel no cérebro diferente do que ela tem no resto do corpo. Ela está relacionada ao crescimento, à manutenção dos neurônios. Então, tem estudos que mostram que quando a dieta da pessoa tem um índice glicêmico muito alto, ela eleva muito essa insulina, ela aumenta o risco dela de ter Alzheimer. Olha isso! Então, isso já tem estudos muito bem feitos há vários anos mostrando isso. Então, prejudica muito o aprendizado. Conversa boa demais da conta, a gente descobrindo um monte de coisa. Luiz Carlos de Oliveira Júnior, médico psiquiatra, que está fazendo doutorado em nutrologia, não é isso, Luiz? Eu fiz especialização em nutrologia. Especialização em nutrologia. Ele continua com a gente, porque agora vou te pedir licença, mas você participa dessa conversa também. Eu vou conversar agora com a nutricionista Liz Vilar. Prazer te receber. Tudo bem? Obrigada por ter vindo. A gente preparou uma mesa aqui para falar. O Luiz trouxe essa questão, né, do que a gente tem que ter no café da manhã. E o que muda nisso para criança, para adolescente e para a gente adulto também é a qualidade do carboidrato. Sim, é a qualidade da gordura, do carboidrato e a quantidade de fibra dessa refeição. E a qualidade também da proteína que a gente usa. Porque muitas vezes hoje os pais estão tirando a proteína do leite, do queijo, por causa da questão de uma lactose. Exato. E a lactose, na verdade, ela ajuda na absorção do cálcio, que é fundamental para essas crianças, para o desenvolvimento ósseo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as dietas de moda, do que funciona para a criança, do que funciona para o adulto, de como que funciona isso no seu dia a dia. Né? Então, a gente tem as gorduras boas. O abacate. O abacate, por exemplo, a questão do ômega, que ele compõe o nosso cérebro. Ele é um dos maiores componentes das membranas do tecido cerebral. Então, para a criança, as sinapses ficam mais rápidas. O que é as sinapses? Elas vão estar
é o estímulo que você vai levar para sua memória, para sua capacidade cognitiva, para você dar uma resposta verbal rápida para uma professora, para você responder questões. Então, é muito importante a gente conseguir gorduras boas. Além do abacate, a gente pode usar as castanhas. Tem crianças, às vezes, que não aceitam castanha. Você pode triturar ela, por exemplo, e colocar no leite que você vai oferecer, numa iogurte, vitamina de abacate? Vitamina de abacate. Que tem um gostinho melhor para ele, né? Você pode, por exemplo, às vezes a criança não aceita o abacate no primeiro momento. Então, você mistura ele, coloca pequenas porções para mascarar um pouquinho o sabor. Depois você vai aumentando aos poucos até chegar na porção adequada. Entendi. A banana também? Isso, a banana Nossa, as crianças normalmente gostam bastante. Por exemplo, a banana a gente pode fazer um omelete de banana. Você amassa a banana, coloca um ovo, bate e coloca uma colher de quinoa ou de linhaça. Você tem uma refeição completa. E vira uma panqueca. Então, a criança normalmente também aceita de uma forma mais agradável. E a criança não precisa nem saber que tem quinoa, que tem aveia, né? Que tem assim, linhaça, nada disso. É uma panqueca. E é sempre bom a gente observar, porque as aveias instantâneas, elas vão ter um índice glicêmico maior. Então, elas vão liberar açúcar mais rápido. Quanto menos processado é esse cereal, melhor é. Então, por exemplo, se eu pego uma aveia em flocos, uma aveia em flocos finos e uma aveia instantânea, a aveia em flocos ela tem um índice glicêmico mais baixo, porque ela vai ter que passar por um processo de digestão. Então, o que a gente tem visto? Que os pais, às vezes, preferem cereais, coisas mais práticas que têm um teor de gordura trans maior. E a gordura trans está ligada a uma redução da cognição. Então, é muito importante entender que os alimentos processados que a gente compra, que são práticos, eles vão estar prejudicando essa parte da cognição, do foco, que é muito importante voltar para as raízes, né? Da gente preparar um café da manhã, da gente fazer um bolo em casa, porque você sabe o tipo de gordura que você está colocando. Você pode, por exemplo, usar, vamos supor, farinha de trigo e aveia, porque aí você também reduz o índice glicêmico desse bolo. A farinha integral a gente pode usar? Pode usar, com certeza. Que é muito boa também. Também, exato. Então, né? E uma coisa que é muito importante a gente observar é a quantidade de fibras do que a gente vai comprar. Então, por exemplo, a gente aqui no Brasil, a vigilância, ela busca 3 gramas de fibra para cada 100 calorias do alimento que você vai ingerir para ele ser considerado integral. Já nos Estados Unidos, eles são 5 gramas de fibra para cada 100 quilocalorias do alimento que eles estão de indicação de porção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o rótulo está escrito lá integral, mas na hora que você vai ler o rótulo, ele tem menos de 3 gramas de fibra, então ele não pode ser considerado um alimento integral. Então, verificar isso no rótulo. Isso, no rótulo. Outra coisa é a lista de ingredientes. Se esse ingrediente, o primeiro, for farinha branca, quer dizer que não é tão integral assim. Ele foi processado. E sempre os pães de prateleira, eles têm mais conservantes, mais gordura trans, para que ele possa ficar ali na prateleira. Então, os pães que a gente compra integrais, na panificadora, que perde às vezes de um dia para o outro, eles são melhores do que os de prateleira. Então, vou na padaria o dia antes, vou lá, compro e já preparo o café da manhã. E fazer com que essa criança tenha prazer em acordar, porque não é, eu imagino que não seja fácil para a criança comer, não é, Lises? Assim, eu tenho 2 filhos em idade escolar. Eles tomam café, a gente tem o hábito de sentar. Eu acho que muito hábito vem dos pais. Exatamente. Da gente falar assim, agora nós vamos tomar café. Eu brinco que eu sou o garçom. Ó, o garçom hoje vai lá e vai pegar. Qual fruta você quer? Nós vamos pegar essa fruta. Ó, hoje nós vamos tomar iogurte. Ó, hoje nós vamos fazer um omelete. Então, assim, mostrar para a criança que a alimentação não é monótona. Porque muitas vezes não toma café porque fala assim, então toma um leite com Toddy. O Toddy, é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque o Toddy, ele vem com muito... desculpa, eu falei... Os achocolatados de forma geral, né, Lises? Eles têm uma quantidade de açúcar muito grande. Então, se você usar um cacau, você está dando flavonoides, você está dando substâncias que vão fazer com que esse cérebro também trabalhe melhor. Tem o cálcio, tem a proteína, então você consegue dar um alimento de valor nutricional melhor. E o cacau em pó, ele é muito bom, gente, eu uso direto, o cacau em pó é muito bom. Você falou do iogurte, a criança gosta muito de iogurte. Eu vi que esse aqui você trouxe aquele iogurte grego, né? Isso, porque ele tem um teor de ácidos graxos maior
tá? Então, ele não é um iogurte desnatado, ele tem uma consistência melhor e uma quantidade de proteínas melhor também. Então, a gente dá uma qualidade nutricional para esse alimento de forma mais adequada. Ele não tem tanta adição de açúcar também, tá? Se a gente pegar, por exemplo, algumas versões de criança, eles chegam a ter 2 colheres de sobremesa por porção. De açúcar? De açúcar. Até doeu. Nossa, Então, por exemplo, os sucos infantis, que às vezes os pais falam assim, meu filho gosta do suco de caixinha. Tem 3 colheres de sopa de açúcar, em grande parte deles. Por exemplo, se a gente pega aquelas versões de achocolatados, mesmo a versão light de Tetra Pak, dependendo da marca, chega a ter 4 colheres de sopa. Nossa, tem que verificar muito o rótulo, né? Isso. Você falou o açaí. Isso. O açaí, gente, Ninguém nada gosta, né? Adora. E outra coisa que é muito importante é porque as pessoas acham que ele é o vilão da história. E, na verdade, são as adições que você coloca nele que o torna vilão da história. Né, que são os xaropes. Então, quanto mais puro você consegue adquirir o açaí e você misturando, por exemplo, num leite em pó ou num iogurte, fazendo um creme, você tem uma refeição completa. E você pode usar, por exemplo, uma granola, você pode usar a quinoa, que o índice glicêmico é mais ou menos parecido. Né? Então, é muito importante a gente pensar que tem que ter 3 grupos alimentares: as proteínas, as fibras e os carboidratos na forma de fibras. E o pão integral. E o pão integral. Você alertou pra gente. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu preciso perguntar a vocês dois. Com essa dieta, seguindo isso tudo direitinho, transformando em hábito, eu percebo a diferença, Luiz? Percebe, você reduz o risco de várias doenças, você melhora seu aprendizado. Percebe sim. O foco, você como mãe que faz isso, você percebe que seus filhos estão, sabe, que tem mais gosto pelo estudo, que tiram notas boas? São mais focadas, as crianças são mais focadas, são mais calmas, né? E você percebe que também diminui muito o risco de obesidade, sobrepeso, né? E que muda o estilo de vida realmente. A criança, ela quer fazer exercício, ela quer sair, ela quer viver ao ar livre, ela não quer ficar indoors, que a gente fala, né? E quando a criança não tem uma alimentação como essa que vocês estão trazendo pra gente, ela tem prostração, preguiça. Isso. É isso? Isso, fica mais quieta, quer ficar mais no computador. Eu falo que são crianças de sofá. É verdade. Que quer ficar no sofá o tempo todo. Olha só que interessante, a Marilda está acompanhando a entrevista, ela disse que odiava tudo que era integral. E aí ela aprendeu e agora tudo, né, na alimentação dela é balanceado. Ela tem 64 anos, quer dizer, é uma questão da gente... Isso, e que a gente tem carboidratos bons, né? Que a gente não precisa ficar usando os processados, que a gente pode fazer um bolo de cenoura para os nossos filhos levarem de lanche para a escola. Colocar, por exemplo, vegetais, vamos supor, vai fazer um omelete, eu posso pôr um tomate, eu posso acrescentar, por exemplo, um espinafre picadinho, misturado. Que a criança, ela vai aprendendo novos sabores. Né? Eu posso, por exemplo, se gosta do sabor mais adocicado, eu posso fazer ovo, banana e queijo, que seria um lácteo, que fica bem gostoso. Eu posso usar o pão integral, colocar, por exemplo, fazer um queijo quente com tomate, de café da manhã. Eu posso usar as antocianinas e os flavonoides do suco de uva integral, que é um produto que é prático, às vezes, para o café da manhã, né? E que eu vou estar tendo também muito flavonoide, muitas antocianinas, que são antioxidantes, que vão fazer com que tenha uma proteção dessa plasticidade dos nossos neurônios. São dicas importantíssimas que a Lises Vilar, nutricionista, passou pra gente. Ela vai voltar mais vezes ao programa também. E é o Luiz Carlos de Oliveira Júnior, que é médico psiquiatra, e trouxe pra gente essa questão de você prestar atenção no que você está colocando aí na mesa do seu filho, da sua filha, como café da manhã. Obrigada, viu, Luiz? E continue assim, sempre trazendo coisas boas e novas pra gente. Liz, prazer te receber. Obrigada por todas as dicas, tá? Tem uma pergunta aqui que eu vou passar para os nossos especialistas. Eles vão te responder pelo WhatsApp, que não deu tempo, viu? Obrigada, tá, Liz?